Domingo, 20 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha Pocket. Hoje o cineminha é Pocket. Carnaval está chegando e nesse clima o cineminha hoje é sobre o filme Natal da Portela, né? Também dirigido por Paulo César Sarraceni, que esteve no cineminha da semana passada aqui. O filme é uma cinebiografia de Natalino José do Nascimento, mais conhecido como Natal da Portela. Ele não era apenas um bicheiro ou um patrono, era uma figura mítica do bairro de Madureira. E isso é importante a gente estar destacando, né? O filme é uma ode vibrante e melancólica ao subúrbio carioca e também ao coração do samba. Natal era visto como o pai da comunidade, alguém que usava o dinheiro do jogo do bicho para financiar a escola de samba e ainda assim ajudar os necessitados. Ele ficou conhecido por seu chapéu de palha, seu terno branco e seu braço amputado, que aliás no início do filme a gente entende como que isso acontece, porque ele foi trabalhar de maquinista na estação férrea, né? E num acidente ele perde o braço direito. Mas independente disso, ele sempre foi considerado a personificação da elegância e da autoridade moral do subúrbio. Nesse filme, o Sarraceni transforma a vida do Natal em uma verdadeira epopeia lírica, né? Ele foca num Rio de Janeiro que não é o da Zona Sul, é o Rio dos trens, dos quintais de terra batida e das rodas de samba de Madureira. Natal com certeza representava a resistência da cultura popular brasileira contra a modernização predatória e o esquecimento que o samba vinha sofrendo. Vale destacar que ele foi talvez um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro até 1975, ano de sua morte. E curiosamente, o ano de 75 é quando surge a aproximação de outros grandes bicheiros do carnaval. Eles se aproximam das escolas de samba, né? É o caso do Castor de Andrade, o caso do Drummond, Luizinho Drummond na Imperatriz, o Castor era da Mocidade, o Anísio na Beija-Flor, e o Capitão Guimarães na Vila Isabel, e assim por diante. Então a gente vê que é mais ou menos uma passagem de bastão o que acaba acontecendo dentro do carnaval e os seus grandes mecenas, né? Aqueles que protegem as suas escolas de samba. Natal talvez tenha sido o grande e o maior protetor que a Portela já teve. O filme também toca na história de Paulo da Portela. É um dos maiores nomes da escola, fundador, junto com Caetano e Rolfino. O filme abre a cena com uma reunião de vários bambas do samba e, sobretudo, há uma cena em que o Natal está preso, ele foi preso por assassinar um homem, e o Paulo retorna à escola acompanhado de grandes figuras do carnaval, como Cartola e Heitor dos Prazeres, e essas figuras são proibidas de desfilar na escola porque elas não estão vestindo azul e branco. E por conta disso, o Paulo rompe com a escola. Mais tarde, o Natal vai sair da prisão e vai tentar reaproximar o Paulo da Portela, né? Porque, como no próprio filme ele mesmo vai dizer, a Portela sempre foi sua. No entanto, o Paulo morre e não retorna. E uma das cenas mais dramáticas do filme é no velório do Paulo da Portela, o Natal pedindo a esposa dele para levar o corpo para a sede da Portela. E ele havia dito em público que retornaria a Portela, mas a esposa não permite porque ele não retornou. Ele disse que retornaria, como em muitas outras vezes, mas ele não retornou e ele morreu antes disso acontecer. O filme acaba se tornando não só uma cinebiografia do Natal, mas também
da própria Portela, né? E do seu grande nome, que foi Paulo da Portela, e que é interpretado pelo Almir Guineto neste filme. A gente tem Natal interpretado pelo maravilhoso Milton Gonçalves, e a esposa do Paulo da Portela é interpretada pela ninguém menos que Zezé Mota. O filme tem alguns pontos importantes a serem destacados. A música não é apenas fundo, ela é personagem, né? O filme celebra o samba de raiz, e isso é muito importante. E também a questão do retrato social que o filme traz, né? Ele explora a complexa relação do jogo do bicho, da política, da assistência social nas comunidades cariocas, antes da ascensão das facções criminosas, ou seja, antes, né, dessa turma que eu falei ali antes, que mais tarde acabou sendo preso e pela contravenção, enfim. E toda a história que se pode ver em outros documentários, documentário como o próprio Vale o Escrito, né, que ficou muito famoso. O filme foi lançado no final dos anos 80, mas ainda tem muito do compromisso com a realidade nacional e a poesia visual. Ele ainda traz isso para os dias de hoje, sobretudo. O filme foi baseado no livro de Cláudio Cunha e é uma forma de imortalizar a importância do Natal, que morreu em 75. Imortaliza sua importância para Portela, né? Ele ajudou a transformar essa escola, em uma das maiores potências do carnaval. Vale destacar que a Portela tem 22 títulos e é a única escola de samba que foi 7 vezes consecutivas campeã, de 41 a 47. E isso é um marco na cultura brasileira. O filme também mostra a visita de uma nobre europeia, uma condessa, e que um político desejava mostrar o Brasil, um outro Brasil, para essa condessa. E a Portela ele fala com Natal e leva a Portela para se apresentar para essa condessa. E nesse filme, então, nós vamos ter a primeira aparição, muito jovem ainda, da Vilma Nascimento, que é da família do Natal e foi uma das maiores, talvez a maior porta-bandeira que os desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro já viram. Se houver alguém e você quiser apresentar para essa pessoa, e essa pessoa não conhece o Brasil, né? Então, se você estiver apresentando o Brasil para alguém que não conhece, provavelmente esse filme pode ser uma grande contribuição e pode ser feito uma comparação do Natal como uma espécie de Robin Hood do samba, né? O grande patriarca comunitário que ele foi. E isso explica e ajuda a explicar, né? Porque ele era amado, apesar da atividade ilegal no jogo do bicho. E a frase que possivelmente resuma o espírito do filme é que Natal era um homem que não tinha nada e deu tudo para a sua comunidade. Vale a pena conferir Natal da Portela, que está disponível gratuitamente aqui no YouTube.